A crise do petróleo na Rússia atingiu níveis inéditos, e você não vai acreditar no impacto devastador que isso está causando. Em apenas uma semana, uma série de ataques e circunstâncias internas derrubaram o império petrolífero de Vladimir Putin, deixando o país à beira de um colapso total. Como uma cadeia de eventos que parecem saídos de um filme de terror, Rússia enfrenta uma ameaça que ameaça destruir anos de poder e riqueza acumulados. Tudo começou quando uma das instalações mais importantes, a refinaria de Ryazanto, localizada a apenas 180 quilômetros de Moscou, foi atingida por drones ucranianos. A explosão destruiu a maior unidade de destilação de petróleo cru, levando o complexo a ficar completamente paralisado. Essa refinaria, controlada pela gigante do petróleo Rosneft, produz combustíveis essenciais como combustível para a aviação TS-1, utilizado pelas forças aéreas russas. Agora, ela está parada, aguardando reparos que podem levar até o final do mês, deixando o país sem uma peça fundamental para sua defesa. E esse não é um episódio isolado. Outras refinarias como Volgograd, Rosneft Torsk-Synthese e Saratov também tiveram suas operações interrompidas por ataques semelhantes. Como consequência, a produção total de petróleo refinado da Rússia caiu em 6% de agosto a outubro, uma redução que coloca o país em uma situação de emergência econômica. Mas o verdadeiro peso dessa crise vai além das refinarias. As reservas de petróleo do país estão se esgotando. Putin, que há mais de 2 décadas mantém o controle, não consegue evitar essa deterioração. Quarta parte do orçamento russo, alimentada pelo petróleo, desapareceu. O império petrolífero de Putin foi atingido pelo golpe mais coordenado da história, tanto na esfera física quanto financeira. De 20% dos recursos controlados, quase tudo foi perdido em uma semana, uma rapidez assustadora que evidencia a fragilidade desse sistema. Tudo isso se agravou com 2 grandes choques econômicos. O preço do petróleo da Rússia despencou, chegando a apenas $36 por barril, seu menor nível em 2 anos e meio. A petróleo russo caiu para $36,61 por barril no porto de Novorossisk, na costa do Mar Negro, uma cifra que antes parecia impossível, considerando os lucros que sustentavam o país. Aquele cenário financeiro que permitia a Moscou manter suas operações de guerra desapareceu de repente, deixando Putin numa situação desesperadora. E o impacto não para por aí. A produção de petróleo voltou a níveis da era soviética. Quando a Ucrânia atingiu o maior porto de petróleo no Mar Negro, o terminal de Chakurisk, as consequências foram devastadoras. 2 dias de paralisação, com plataformas danificadas, bloquearam o escoamento de cerca de 2% do petróleo mundial, quase 1/5 das exportações marítimas da Rússia. Como uma afronta definitiva, essa ação mostrou ao mundo a vulnerabilidade máxima de Putin. Se esse golpe for prolongado, o pior ainda está por vir. Rússia terá que fechar seus campos no oeste da Sibéria. Essa é uma ironia cruel, revelando a impotência do Kremlin. Fechar poços de petróleo é uma tarefa complexa, uma dor de cabeça logística quase irreversível. Putin sempre prometeu uma fonte limitada de recursos para financiar sua guerra, mas uma simples ofensiva ucraniana desfez esse sonho em questão de dias. Desde o ataque na maior instalação marítima, a infraestrutura do petróleo russo está à beira do colapso. Apesar de toda a propaganda de estabilidade, a verdade está sendo exposta. Gasolina começa a escassear nas bombas de Moscou. Postos vazios, preços elevados, uma sensação de que o controle se desfaz. Enquanto isso, o povo russo questiona, se Putin está gastando bilhões protegendo suas fronteiras, por que não consegue proteger sua própria população? Essas dúvidas revelam que a promessa de estabilidade caiu por terra. E não se engane, essa crise vai além do econômico. É uma ameaça direta à própria estabilidade do regime. Putin prometeu segurança, prosperidade e força. Mas a verdade está vindo à tona. Sua estrutura de poder está se desintegrando sob o peso de uma guerra que ele mesmo iniciou. O mundo vê, e a cada dia, essa narrativa de força se despedaça diante dos olhos de todos. Os próximos capítulos dessa história podem ser mais surpreendentes, ou mais sombrios, do que qualquer um poderia imaginar. Refinarias estratégicas russas atingidas duramente por drones ucranianos. A Ryazan é a imagem principal da devastação para Putin. Localizada a apenas 180 quilômetros de Moscou, já foi atacada uma vez, responsável por 5% da capacidade de refino russa. Produz combustíveis vitais como o queroseno de aviação TS-1, essencial para as forças aeroespaciais russas.
Propriedade da gigante Rosneft, a refinaria fechou sua unidade principal de destilação após ataque de drone. Ficará parada até o fim do mês, segundo fontes da indústria. Outras refinarias como Volga, Omsk, Orskhe-Chorjintez e Saratov também pararam por ataques similares. Produção russa de refino caiu 6% entre agosto e outubro. Para Putin, a crise vai além, reservas de petróleo acabam, e ele não age. Pilastra de seus 20 anos de poder, um quarto do orçamento evaporou. Império Petrolífero sofreu golpe histórico, físico e financeiro. 20% dos recursos que financiam a guerra sumiram. Colapso em apenas uma semana é chocante. Além disso, 2 choques econômicos abalaram Putin. Primeiro, preço do petróleo russo caiu para $36 por barril. Nível mais baixo em 2 anos e meio. Preço do Urals no porto de Novorossiysk desceu a $36,61, mínimo desde março de 2023. Isso significa fim do financiamento para a guerra. $36 é desastre total para orçamentos de Putin. Ataques ucranianos elevaram preços globais, mas não salvaram o Urals. Mundo paga preço pela guerra de Putin, mas ele sofre mais. Será que Putin pode suportar tanto sofrimento econômico? Sinta o peso esmagador dessa humilhação financeira. Dinheiro para armas evapora no ar frio do inverno russo. Segundo choque, produção petrolífera voltou a níveis soviéticos. Não só no papel, mas realidade brutal. Lembre quando a Ucrânia atingiu o maior porto de petróleo no Mar Negro, terminal Kavaz em Novorossiysk. Paralisou 2% do suprimento global ou 1/5 das exportações marítimas russas por 2 dias cheios. Ataque ucraniano ao terminal Kaspiyskoye em Novorossiysk, maior do Mar Negro, foi o maior desde o início da guerra. Incrível, mas realidade afiada como faca. Segundo Reuters, carregamento de petróleo parou 2 dias por ataque de míssil. 2 docas danificadas. Rússia, um dos maiores exportadores energéticos, não vendeu para mundo de porto-chave por 2 dias. Não interrupção breve, mas mensagem de vulnerabilidade à infraestrutura, arruinando a reputação de Putin. Exportações interrompidas de 2,2 milhões de barris diários, 2% das vendas globais. Golpe elevou preços mundiais mais de 2%. 20% das exportações russas passavam por Novorossiysk. Paralisação prolongada forçaria fechamento de poços na Sibéria Ocidental. Ironicamente mostra a impotência de Putin. Imagine poços fechando na neve siberiana, frio congelando tubos, cheiro de petróleo cru no ar gelado. Putin pode reverter essa caos logístico? Ou ele enterrará ainda mais seu legado? Isso não é só questão técnica, é cenário de desastre horroroso para a indústria russa. Fechar poços é problema logístico maciço, doloroso de reverter, quase impossível. Suprimento ilimitado de Putin para a guerra virou caos por míssil ucraniano simples. O que levou Rússia ao beco sem saída? Ucrânia fechou torneira no Mar Negro e atingiu refinarias no interior. Refinaria Novokuibyshels na região de Samara, capacidade diária de 170 mil barris também alvo. Mensagem ucraniana clara. Nenhum lugar seguro na Rússia para processar ou vender petróleo. Decisão de Putin de concentrar defesa apenas em linhas de frente e Moscou expôs infraestrutura energética do Mar Negro a Samara. Líder russo ignorou segurança econômica. Sob isso, comandante ucraniano Robert Madyar Brovdi, das Forças de Sistemas Não Tripulados, explicou estratégia com referência à mitologia eslava. Brovdi mencionou agulha de Kochei no petróleo. Como morte mortal de Kochei numa agulha, poder petrolífero russo em 40 refinarias, Ucrânia quebra uma por uma. Entenda. Detalhes técnicos simplificados para público. Unidade CDU são coração da refinaria. Primeiro estágio crítico, onde petróleo bruto processa. Produzidas com tecnologia ocidental, sanções impedem reposição ou reparo. Alvo em componentes de alta tecnologia substituem Olímpica. Ucrânia causa dano estrutural permanente à capacidade russa. Putin repara tanque com peças velhas, não unidade CDU moderna. Destruição sistemática impacta cidadãos comuns russos. Palavras do comandante Brovdi gritam verdade sombria. Gasolina escassa em Rússia, gás e petróleo acabam. Propaganda de Putin diz tudo bem, mas bombanas vazias e preços altos em postos de Moscou provam mentira. Quarta maior refinaria fechada, artéria principal para Moscou bloqueada, escassez e aumentos fora de controle de Putin. Kremlin embalou russos com propaganda sobre sanções fortalecendo. Hoje, chamas de refinarias no coração russo substituem conto de fadas, paridade dólar-rublo Ingrid tremendo orçamento russo.
Colapso não só análise econômica, maior ameaça a poder pessoal de Putin, viola promessa de estabilidade e prosperidade. Ouvem o chiado das bombas secas nos postos, sensação fria no ar à medida que combustível some? Putin protege seu povo ou abandona as trevas? Radcliffe Anjanger espera, revelando como guerra volta para casa. Agora, como ataques econômicos e físicos afetam russos, base principal de Putin. Ele vendeu guerra como operação militar especial, vidas intocadas, estabilidade contínua. Guerra retorna ao coração russo. Ataques ucranianos a refinarias também fulminam vidas diárias russas. Incidente recente na Oblast de Kursk prova dolorosa. Ataques aéreos ucranianos causaram cortes de energia em áreas da região sudoeste. Governador Alexander Kinten disse mais de 16 mil pessoas sem eletricidade por bombardeios a subestações nas fronteiras de Gluchowsk, Rivsk e Korensk. População total dos 3 distritos, 65 mil, dezenas de milhares de russos, famílias inteiras. Não questão abstrata de sanções. Luzes apagam em casas russas, aquecimento para, geladeiras param. Putin concentrou defesa em frente ucraniano e áreas de luxo em Moscou, deixando cidadãos em regiões fronteiriças indefesos. Cortes em Kursk questionam russos. Líder gasta orçamento em guerra, não nos protege? Situação revela estabilidade prometida ilusória. Custo da guerra não só vidas na frente ou tesouro vazio. Custo é russos na escuridão, privados de necessidades básicas. Crise petrolífera mostra situação no frente crítico da guerra. Colapso de receitas cria limite para Moscou sustentar guerra ou passar ônus financeiro ao povo. Mostra como mito de liderança forte e estabilidade, base dos 20 anos de Putin, rasgado pelo fogo da guerra que iniciou. Ações de Putin mostram verdade a russos melhor que propaganda ocidental. Claro, colapso não só ataques ucranianos, mas golpe financeiro coordenado do Oeste. Não ignore a ameaça de sanções secundárias americanas. Lembre, a administração de Donald Trump anunciou em 22 de outubro imposição de sanções a gigantes petrolíferas russas. Sinta pânico crescente enquanto gelos russas gelam, fogões silenciosos e crianças tremem no escuro. Putin pagará por essas trevas econômicas com seu trono? A verdade final emerge, chocando todos. A ofensiva ucraniana atingiu profundamente a base energética da Rússia, expondo uma crise devastadora. Tudo começou com o ataque ao maior porto marítimo, Novorossisk, onde cerca de 20% das exportações marítimas do país passam. Com o portão fechado por 2 dias, o impacto foi imediato. O preço do petróleo disparou mais de 2%. Se essa paralisação persistir, o Kremlin terá que fechar poços em Western e Sibéria. Uma decisão que pode destruir a esperança de Putin em financiar a guerra com sua própria energia. Imagine o som de motores parando, as instalações vibrando com o silêncio da incerteza. Essa não é só uma crise técnica, é um pesadelo logístico e de engenharia. A Rússia, que sempre se apoiou na sua suposta reserva ilimitada de petróleo para sustentar o conflito, viu sua estrutura desmoronar após um único ataque ucraniano. Mas não foi apenas o Black Sea que foi atingido. As refinarias interiores, incluindo a gigantesca Novokuibyshels com capacidade de 170 mil barris por dia, também foram alvo, enviando uma mensagem clara. Não existe mais um lugar seguro para processar ou vender petróleo na Rússia. E a estratégia de Kiev não parou por aí. Através de uma referência à mitologia eslava, um comandante ucraniano descreveu a ofensiva como uma quebra de agulhas de petróleo, 40 refinarias estratégicas que sustentam toda a potência energética de Moscou. Se essas agulhas forem destruídas, a energia russa se esgota lentamente. Como um espeto afiado, cada ataque remove um pouco mais do coração da economia petrolífera russa, tornando impossível para Putin tentar reparar o dano com peças antigas. Sem uma infraestrutura moderna, o que resta é uma ruína que ameaça não apenas o abastecimento, mas também o próprio controle do Kremlin. A questão é, até onde Putin pode segurar essa sangria? No coração da Rússia, uma crise sem precedentes está se desenrolando. As unidades de processamento central, essenciais para transformar petróleo bruto em combustível, estão sendo alvo de um ataque que ameaça destruir toda a capacidade de refino do país. Essas unidades, construídas com tecnologia ocidental, são difíceis de substituir. Com sanções internacionais, conseguir peças de reposição virou uma missão quase impossível. A cada ataque, a estrutura da refinaria ruir ainda mais, deixando o sistema vulnerável, incapaz de se recuperar.
Imagine a cena: sons de sirenes, o cheiro de óleo queimado no ar, e uma sensação de impotência. Essa destruição não é apenas um número em relatórios técnicos, ela está destruindo a vida de milhões de cidadãos russos. Segundo fontes militares, a gasolina está se tornando cada vez mais escassa. Os postos vazios, os preços nas alturas, todo o país sente o peso desse colapso. Apesar das propagandas oficiais de que tudo está sob controle, a realidade é diferente. Bombardeios nas principais refinarias e bloqueios nos corredores de combustível deixaram Moscou na beira do caos. A mentira propagada há anos pelo Kremlin foi desfeita por um fenômeno devastador: chama saindo de refinarias profundas no interior do país, enquanto o valor do dólar-rublo vacila, abalando a própria base financeira do Estado. Essa crise não é só econômica. É uma ameaça direta à própria liderança de Putin. O governo prometeu estabilidade e prosperidade, mas tudo isso está se destruindo diante de seus olhos. E a situação se agrava. O resultado dessas ofensivas econômicas e físicas não atinge apenas a economia. Está atingindo o coração da resistência popular. Putin apresentou a guerra como uma operação militar especial, garantiu que as vidas continuariam normais. Mas agora a guerra voltou para dentro das próprias fronteiras russas. As últimas ações ucranianas, especialmente os ataques de drones a locais estratégicos, estão devastando a rotina dos civis russos. Em uma das regiões mais afetadas, Kursk, as consequências são palpáveis. Houve quedas de energia, ruas escuras, famílias sem luz e calor. Mais de 16 mil pessoas ficaram sem eletricidade após bombardeios em estações transformadoras na fronteira. A cena é assustadora. O silêncio das casas vazias, o frio que invade os aposentos, a desesperança estampada nos rostos. Quem imaginaria que enquanto Putin empurra o país para o conflito, os próprios cidadãos estão pagando um preço alto demais? Será que ele consegue proteger sua própria gente enquanto tudo ao redor desaba? A resposta parece evidente: a estabilidade prometida virou uma ilusão, e a ameaça é maior do que nunca. A verdade está emergindo, cortante como uma lâmina. A Rússia, uma potência que já foi invencível, agora vê seu futuro escorrer pelos dedos. A paz aparentemente segura de Putin está desmoronando. A guerra está retornando ao coração da Rússia. Ataques de drones na Ucrânia estão destruindo mais do que fábricas. Estão destruindo vidas diárias de cidadãos russos. Imagine a cena: luzes se apagam repentinamente. O silêncio se torna inquietante. Na região de Kursk, na parte sudoeste, o impacto foi brutal. Mais de 16 mil pessoas ficaram às escuras. Transformadores explodiram, deixando bairros inteiros sem energia: Gluchowski, Hilsk, Koronesk. No total, cerca de 65 mil russos, suas famílias, enfrentando o frio e a escuridão. Pense na sensação: pão frio na geladeira vazia, o cheiro de poeira no ar, a ansiedade no coração. Enquanto isso, Putin concentra sua defesa em Moscou. Deixou os cidadãos das regiões de fronteira completamente vulneráveis. Era uma noite comum, até que a escuridão invadiu as casas. Cidadãos incapazes de aquecer seus lares, sem luz, sem refrigeração. A pergunta que ecoa: enquanto o líder queima o orçamento para a guerra, ele não consegue nos proteger? Essa crise revela uma ilusão: a estabilidade prometida. É pura fachada. A guerra custa mais do que vidas. Custou a luz nas casas, o conforto no cotidiano. E a crise do petróleo mostra o peso dessa realidade. A receita de Moscou para sustentar o conflito está se esgotando. O colapso das receitas de petróleo é uma linha de ruptura. De repente, a produção retrocedeu aos níveis da era soviética. Lembremos, quando a Ucrânia atacou o porto de Novorossisk, parou cerca de 2% do petróleo global por 2 dias inteiros. Um golpe devastador para a economia russa. Imagine, 2 praias de petróleo bloqueadas, navios parados, silos vazios. Produtos que alimentam não só a guerra, mas lares inteiros. Enquanto isso, Moscou tenta esconder a tragédia. Os preços despencaram a $36 por barril, o menor em 2 anos. Na zona de Novorossisk, isso significa menos dinheiro, menos recursos. E o impacto não para por aí. A bomba veio quando, de repente, o porto foi alvo de ataques massivos. Uma das maiores forças de defesa marítima foi paralisada. Milhares de litros de petróleo retidos no porto. A faixa de exportação do país encolheu 2% em um único golpe. Esse simples ataque mostrou que a infraestrutura russa é frágil. E os efeitos devastadores já são sentidos no cotidiano. O abastecimento de gasolina escasseia. Combustível demasiado caro. Postos vazios, filas intermináveis.
Enquanto isso, Putin tenta convencer que tudo está sob controle. Mas as bombas no interior do país falam mais alto. O que acontece quando a própria base de sustentação do seu poder entra em colapso? O que vemos é uma contradição brutal. Enquanto o Kremlin lança propaganda de estabilidade, o povo das regiões fronteiriças sofre na pele. Na noite de Kursk, milhares de cidadãos ficaram sem energia. Imagine o frio no inverno russo, o toque gelado na pele, o silêncio angustiante. Enquanto o Kremlin protege seus interesses em Moscou, os cidadãos comuns ficam à mercê de ataques que deixam suas vidas na penumbra. Não é mais uma história de sanções ou economia. É uma crise de sobrevivência. A energia, a comida, o calor, tudo ameaçado. O conflito não é só nas regiões de guerra. Ele agora respira na própria alma do povo russo. A verdade? A promessa de estabilidade foi uma mentira. O que Putin construiu como fortaleza agora ruge em caos. O seu império de petróleo, sua riqueza, tudo está na corda bamba. E Trump, com suas sanções secundárias, reforça a vulnerabilidade. Rússia está sendo empurrada para uma crise sem precedentes. E as perguntas permanecem. Será que Putin consegue segurar tudo isso? Ou sua própria criação irá destruí-lo? A crise do petróleo na Rússia atingiu níveis jamais vistos. A ação direta de ataques ucranianos, combinada com uma reação internacional coordenada, está destruindo o império energético de Putin de dentro para fora. Poucos imaginaram que um ataque no porto de Novorossisk pudesse paralisar 2% do petróleo mundial por 2 dias. A sensação de um golpe tão violento é como uma faca nas costas do líder russo. O que será que o futuro reserva para esse gigante de petróleo? Ao mesmo tempo, as sanções financeiras dos Estados Unidos estão cortando as fontes de renda de Putin com uma precisão assustadora. Em 22 de outubro, o governo de Donald Trump anunciou a imposição de sanções contra os gigantes do petróleo russo, Rosneft e Lukoil. As empresas tiveram até 21 de novembro para cortar laços. Como consequência, quem comprava petróleo russo passou a agir com extremo receio. A ameaça de sanções secundárias fez com que compradores hesitassem de vez. E quando ninguém quis mais adquirir óleo russo, Putin foi obrigado a agir. O que aconteceu? O petróleo russo começou a oferecer um desconto recorde. A diferença entre o petróleo dos Estados Unidos e o Brent chegou a $23,52 por barril, o maior desde junho de 2023. Uma medida clara. Quem compra petróleo russo assume o risco de sanções ocidentais, mas ganha um desconto enorme. Essa estratégia, no entanto, trouxe uma consequência devastadora para Kremlin. O país deixou de arrecadar cerca de $24 por barril, bilhões que evaporam do orçamento ao invés de financiar a guerra. A situação se agravou ainda mais. Países como China, Índia e Turquia, principais compradores de petróleo russo, passaram a evitar negociações com Moscou. Com a ameaça de sanções dos Estados Unidos, esses países recuaram, preferindo buscar rotas alternativas. A mensagem foi clara. Putin está cada vez mais isolado. Seus próprios aliados que antes apoiavam a guerra, também estão se afastando por medo de perder o acesso ao sistema financeiro dolarizado. A queda do petróleo russo para $36 por barril simboliza essa fuga. Mesmo oferecendo descontos exorbitantes, Putin não consegue manter sua produção. O risco é tão alto que muitos compradores já estão de saída. Os danos parecem irreversíveis. A economia de Putin está desmoronando diante de nossos olhos e a força do império do petróleo começa a se esvair. Por que tudo isso está acontecendo agora? Como uma simples estratégia de preço pode derrotar um império de anos? A resposta está na combinação letal de ataques, sanções e isolamento internacional. Putin está vendo seu próprio castelo de areia ruir, enquanto a crise de energia ameaça destruir seu governo e o futuro de seu povo. O que virá a seguir nesse palco de horrores e reviravoltas? Recentemente, Rússia enfrenta uma crise sem precedentes no mercado de petróleo. A valorização do dólar deixou o país isolado do sistema financeiro americano, custando caro à economia russa. O preço do petróleo caiu para apenas $36 o barril, uma redução assustadora. Mesmo que Putin ofereça descontos enormes, os compradores continuam fugindo, assustados com os riscos. Isso revela algo mais profundo. O mercado percebe que o petróleo russo não é apenas caro, mas também perigoso. Um risco que pode tornar a venda inviável politicamente. Essa queda drástica abalou a economia de Putin de ponta a ponta. Enquanto sonhava em subjugar a Ucrânia com as receitas do petróleo, agora encara sua própria crise financeira.
Os preços em queda inflamaram uma crise que mexe direto com o bolso do cidadão russo. E qual será a saída de Putin? Dois caminhos sombrios estão na mesa, cada um com consequências devastadoras. Primeiro, cancelar a guerra. Reduzir gastos militares, tentar equilibrar as contas, mesmo com o petróleo barato. Pode parecer a única saída, mas há um problema. Para Putin, isso seria uma derrota na batalha política. Significaria o fim do sonho de uma Rússia maior, a única justificativa para sua permanência no poder. Se optar por continuar a guerra, a alternativa será um aumento desenfreado na produção de dinheiro. Mais impostos, maior VAT, juros altos. Uma receita para a hiperinflação. Essa escolha empurraria a Rússia rumo ao caos econômico. Uma economia de barter, como nos anos 90. Mais pobreza, mais manifestações, mais instabilidade social. E o povo já sente o impacto. Relatórios apresentam que as fabricantes alimentícias e as redes de varejo estão reduzindo tamanhos de embalagens. Para o consumidor, menos produto pelo mesmo preço. Uma forma de esconder a inflação crescente. Essas mudanças silenciosas revelam que a crise de Putin vai muito além do campo de batalha. É uma guerra invisível no dia a dia, que ameaça a própria sobrevivência da população. Até onde Putin pode ir nesta crise? O que ele fará para salvar sua posição ou para tentar recuperar a economia? Cada decisão parece pior que a anterior, e o relógio corre contra ele. Os próximos passos podem determinar o futuro de toda uma nação. A situação econômica na Rússia está cada vez mais difícil, e os efeitos vão além da inflação escondida. Recentemente, uma notícia urgente vem alertar. Produtores estão reduzindo o tamanho das embalagens, oferecendo menos produto pelo mesmo preço. Essa prática, conhecida como shrinking inflation, já causa um custo diário de cerca de 1 trilhão de rublos aos consumidores, o equivalente a 3% de todo o gasto em alimentos no país. Imagine isso, por anos as pessoas têm comprado menos sem perceber, enquanto o bolso sangra mais a cada vez. Os supermercados estão ficando mais vazios de peso, mas mantêm os preços invariáveis. Garrafas de 0,5 litros agora têm 0,45 litros. Produtos como chá, café, óleo vegetal e massas perderam até 20% do peso, e tudo continua a mesma tarifa. Os consumidores nem percebem, mas estão pagando pelo mesmo, enquanto as desigualdades aumentam. Cada dia que passa, mais famílias percebem que o dinheiro não dá mais para garantir a comida na mesa, enfrentando uma crise silenciosa que ameaça desabar. Seria essa uma tática de Putin para mascarar a crise, ou o próprio sistema desmoronando por dentro? Os números revelam um clima de desespero. Em 2025, as vendas de alimentos começaram a cair de forma física com um verdadeiro movimento de contenção. Mais de metade da população tenta aproveitar promoções, enquanto quase um terço admite não ter dinheiro suficiente para se alimentar adequadamente. A pergunta difícil é: quanto mais a economia ruir, mais o povo russo irá suportar este peso? Os salários não acompanham a inflação, e a escassez se aproxima. Com a queda nas receitas do petróleo, a situação só tende a piorar. A crise parece estar chegando ao limite, e quem vai pagar por isso? O regime de Putin consegue ainda esconder os efeitos? Ou seus cidadãos já estão acordando para uma verdade que pode derrubar qualquer esperança de estabilidade? Talvez a maior reviravolta esteja escondida no silêncio das gondolas vazias e nos rostos cansados. Afinal, até quando será possível sustentar uma mentira gigante por trás de embalagens cada vez menores? Quando a crise econômica e a tragédia da produção de petróleo se juntam, os russos podem enfrentar dificuldades enormes. A guerra continua, mas a situação geral do país é uma questão crítica que o regime de Putin reluta em reconhecer. Nesse momento, Putin se encontra numa encruzilhada política que nenhum tecnocrata consegue resolver. Sua economia desmorona sob o peso de sua arrogância e de um conflito ainda em curso. Seu próprio petróleo toca uma canção de crise, enquanto aliados abandonam seu sistema financeiro. Mais importante ainda, seu povo, sem gasolina e com apagões constantes, vê a verdade de perto. Putin mentiu. Não é mais uma análise geopolítica abstrata. É uma crise existencial. Putin luta contra seus próprios cidadãos, ameaçando seu poder. Moscou pode tentar silenciar a palavra recessão, mas não consegue esconder a escuridão dos apagões ou a escassez de petróleo. O que você acha dessa realidade? Seus pensamentos e comentários importam muito. Obrigado por assistir.